Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 25 de maio de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, e hoje nós vamos adentrar ao capítulo 165, que tem como título Falsos discursos. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus escrita por Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, em que ele diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso faz parte, então, do capítulo 165 do livro Pão Nosso, Falsos Discursos. E Emmanuel diz: Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Então, esta primeira etapa do capítulo de hoje, Emmanuel coloca como abertura a importância e o caráter sagrado da palavra. Como que a palavra é importante no contexto das nossas vidas. E nem sempre nós conseguimos manter a palavra, porque a vida nos oferece tantos discursos diferentes que muitas vezes nós nos desviamos daquela palavra sagrada. Esquecemos o seu caráter e a sua importância. Quantas vezes nós facilmente nos deixamos envolver por discursos bonitos, cheios de palavras eloquentes, cheias de palavras até difíceis para o nosso entendimento. Ficamos admirados pela maneira fácil como determinada pessoa fala, como ela é capaz de rapidamente ir envolvendo a todos na sua ideia, no seu verbo. Ele lembra que o próprio Evangelho assevera para todos nós que no princípio era o Verbo, a palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. Todos os antigos profetas se utilizavam do Verbo, da palavra, para preparar aqueles que viriam depois. Preparar o terreno para cada um deles, fazendo com que a massa que os cercava fosse devidamente orientada naquilo que viria pela frente. Foi assim antes, durante e após Jesus. E tem sido assim nos dias atuais. Em todos os segmentos religiosos, falamos da palavra, falamos do verbo.
E ele lembra também, né, que quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. E olha que nós estamos falando de um livro que foi escrito lá por volta de 1950, um pouco antes, um pouco depois. E isso acontece hoje, 2025. Quantas situações difíceis na nossa vida, no cotidiano da nossa família, do nosso trabalho, do nosso grupo religioso, da nossa sociedade de uma maneira geral, quantas situações difíceis foram originadas, foram criadas pelo poder verbalista mal aplicado. Muitas vezes falamos uma palavra errada, uma frase errada, a pessoa entende de uma maneira errada e aquilo cria uma situação completamente adversa e completamente difícil. Quantas vezes falamos, verbalizamos sem pensar, sem raciocinar, e acabamos criando uma situação que perdura por uma encarnação inteira. E ele lembra, né, que falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Lembremos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que tinha uma facilidade na utilização do verbo. E olha que naquele tempo não havia nenhum tipo de tecnologia. Haviam aqueles microfones antigos ligados em fios longos que espalhavam o som naqueles alto-falantes antigos que hoje ainda nós vemos em determinados carros aí na rua que fazem venda de um ou de outro produto, porque são baratos, e ele mobilizava milhares de soldados com a sua ideia de uma raça única, com a sua ideia de um país único, com a sua ideia de dominação. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. E por que isso acontecia, explicou Emmanuel? Como que isso pode acontecer? Como é que nós nos deixamos assim facilmente nos levar por esses discursos tão fáceis? Primeiro, porque nós acreditamos em promessas vãs, de que de hoje para amanhã tudo vai mudar, de que de hoje para amanhã tudo vai se transformar, de que de hoje para amanhã vai se operar um milagre. Muitas vezes acreditávamos em teorias falaciosas. Vamos todos ficar deitados num determinado templo, vamos morrer juntos, porque uma nave espacial virá nos buscar para nos levar para o céu. Em outros instantes, ficamos criando em nós mesmos perspectivas de liberdade, de paz, de tranquilidade, de elevação e progresso, sem nenhum tipo de obrigação. Queremos receber, mas não queremos a obrigação do trabalho, do esforço, da dedicação, da renúncia, da resignação, da queda, do levantar-se. E aí ele repete: raças, agrupamentos e criaturas que se identificaram com esse tipo de ilusão atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas.
Olhemos para o Oriente Médio. Inúmeras ilusões foram criadas por discursos simplesmente falaciosos. E estes grupos, ainda hoje, essas criaturas, essas almas, ainda hoje, cercado por aqueles espíritos que já partiram para o mundo espiritual, atritam-se mutuamente, cada um buscando a sua razão, mas ao mesmo tempo buscando a paternidade da culpa, o pai da culpa, aquele que foi o responsável por tudo isso que está acontecendo. Ele continua: muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do Verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. Olha como esse parágrafo é de uma reflexão muito profunda. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do Verbo humano. Guerras, guerras e mais guerras, mortes, mortes e mais mortes. E ele diz, ao tempo em que dita esta mensagem ao Chico, impossível por agora, naquele tempo, impossível por agora, computar esse preço doloroso. Não dá para computar o preço de tudo isso, ou determinar quanto tempo será necessário ao resgate preciso. Porque esses espíritos vão reencarnando e automaticamente vão recebendo uma nova oportunidade de reajustar a situação. E muitas vezes, sem o devido preparo, sem o devido entendimento, sem o devido resguardo de uma família equilibrada e feliz, muitas vezes se deixam levar novamente pelos ímpetos da maldade, pelos ímpetos dos discursos fáceis e se perdem novamente na tirania, na guerra, na morte e assim por diante. Porque nós nunca podemos esquecer que por detrás de todas essas situações dolorosas, criadas por esses discursos fanáticos e ilusórios, há também espíritos que trabalham para isso, para realmente provocarem o desequilíbrio, para realmente provocarem o transtorno. Da mesma forma que há espíritos que procuram trabalhar o máximo possível para que isso não volte a acontecer. Mas neste meio de campo existe algo que eu sempre costumo dizer que é muito importante, que se chama livre-arbítrio. A maneira como eu estou utilizando o meu livre-arbítrio, a minha livre escolha. Então, você pode ter ali almas e espíritos inteiramente voltadas ao desequilíbrio, ao mal, à guerra, ao ódio, à morte, mas você também tem espíritos que trabalham para o bem, para que isso seja evitado. Mas muitas vezes os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, ou na grande maioria das vezes eles não interferem no nosso livre-arbítrio, para que nós tenhamos a possibilidade de escolha, para que nós tenhamos a possibilidade de mudar o nosso discurso. E ele continua: no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera espiritual.
e de sua esfera individual. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico, em proveito de sua esfera individual. Então, muitas vezes, no conhecimento do tesouro evangélico, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele deixou, daquilo que ele exemplificou, eu não vou conseguir modificar todos os discursos falaciosos, mentirosos, ilusórios que existem por toda parte. Mas eu posso usar isso em proveito da minha própria esfera individual. Ou seja, trabalhar em mim para que o meu discurso seja de conformidade com as minhas ações. Por isso que ele coloca o escrito de Tiago: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, não basta apenas ouvir, conhecer. É preciso trabalhar para se colocar em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos. E aí eu vou mudando a minha esfera espiritual. Então, passo a ser exemplo. E quando eu passo a ser exemplo, o meu discurso, o meu verbo, ele se modifica. Ainda há erros, ainda há falhas, ainda há tropeços, mas totalmente diferente daquele verbo, daquela palavra que instiga a ilusão, a mentira, a falsidade e tudo mais. Então, vamos saindo de uma posição para nos direcionarmos a outra posição. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Olha como que esta frase é significativa. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Então, quando nós nos perguntamos qual o sentido da reencarnação, qual o sentido da vida, nós podemos nos lembrar desta frase. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Ficamos tão preocupados com a mediunidade, com o passe, com a roupa, com a comida, com isso, com aquilo, com a minha missão, com o meu trabalho, o que eu faço, o que eu não devo fazer, e nos esquecemos do primordial. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. E isso significa evangelizar-se. Porque quando eu evangelizo-me, eu automaticamente mudo o meu pensamento, minha visão, os meus ouvidos, as minhas palavras, os meus sentimentos e as minhas ações de cada dia. Não é uma melhora instantânea, de hoje para amanhã. É um treinamento constante. Então, eu vou realizando o meu programa divino, que é cumprir a palavra do Mestre. Em vez de utilizar-me da palavra para criar ilusão nas pessoas e para criar uma ilusão em mim mesmo de que tudo está bem, tudo está legal, tudo está bacana, mas ali naquela primeira oportunidade eu faço exatamente o contrário daquilo que a palavra ensina. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico, em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino.
Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então, Emmanuel não desqualifica de maneira nenhuma os outros esforços que realizamos, mas ele coloca que cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino, primeiro e essencial na nossa vida. Ou seja, evangelizar. Se eu não realizar esse trabalho, como diz ele, sem a execução desse plano de salvação, que ele chama um plano de salvação, ou seja, eu me salvar a mim mesmo, aceitando, conhecendo, cumprindo e colocando em prática a palavra do Mestre, todos os demais serviços que fazem parte da minha vida cotidiana e que estão sob minha responsabilidade, sob minha custódia, constituirão sublimada teologia, onde nós vamos encontrar raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, que é onde nós nos localizamos. Quando falamos do mundo, quando falamos das situações do mundo, quando falamos das pessoas, quando falamos das situações das pessoas, mas nós nunca vamos conseguir fazer a realização necessária. Porque quando nós estamos neste campo inferior do mundo, a nossa verbalização será de conformidade com este mundo que nós estamos vivendo. Quando mudamos o verbo, quando evangelizamos o verbo, nós passamos a ver o lado divino do mundo, com as suas necessidades, com as suas inferioridades, com os seus problemas, mas com uma beleza que somente aqueles que mudaram o verbo conseguem enxergar e falar deles. E ele termina dizendo: eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho, a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Então, é sempre bonito nós ouvirmos aqueles companheiros que têm o dom da palavra, mas que não nos trazem nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação. Que muitas vezes falam, e nós não conseguimos tirar algo que nos seja proveitoso, que nos seja divino. Que muitas vezes falam de tudo, mas não falam o mais importante. Lembro-me das nossas reuniões com o nosso querido Chico, quando, no grupo de expositores, ele sempre dizia para nós que a grande tarefa do expositor é tocar o coração das pessoas, é tocar o sentimento das pessoas, para que elas raciocinem e busquem a mudança. Se o expositor fala e não consegue tocar o coração, não consegue tocar o sentimento daquela alma querida, como também dos espíritos que se fazem presentes no ambiente, nós não conseguimos mudar o pensamento da alma e do espírito.
e eles permanecem da mesma maneira. Então é preciso tocar mesmo. Por isso que Jesus não falava em salas fechadas. Por isso que Jesus não falava nos templos fechados. Por isso que Jesus falava ao povo e procurava tocar os seus corações para que eles modificassem seus pensamentos. E na modificação de seus pensamentos, já não se deixavam mais iludir pelos falsos discursos. Por que que muitas vezes nós mudamos as companhias? Por que que muitas vezes nós mudamos os locais que frequentamos? Por que muitas vezes nós saímos de um segmento religioso e vamos para outro? Porque nós começamos a enxergar que determinados discursos não batem com os nossos objetivos de vida. Nós queremos mais, nós queremos coisas concretas, nós queremos coisas sérias, nós queremos algo que venha iluminar o nosso interior, nos dar respostas lógicas, concretas, racionais, tentando amenizar os porquês que ainda existem na nossa intimidade. Então, que nós fiquemos atentos a esses falsos discursos, que procuremos analisar. E hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, para quem tem aí inúmeras redes sociais, pode ver com muita clareza a pobreza dos discursos que são oferecidos a todos nós. Coisas banais, coisas sem sentido, sem objetivo, sem um ideal promissor. Coisas que criam uma ilusão de beleza, de riqueza, de um corpo maravilhoso, de uma vida maravilhosa, dinheiro, bens, mordomias, tranquilidade, sossego, preguiças. Poucos falam da realidade, da dor e do sofrimento alheio, que buscam na caridade do outro uma melhora para si mesmos. São os falsos discursos, aqueles que nos iludem de uma vida fácil, abastada e tranquila, quando na realidade aqueles que foram os mais promissores no caminho do mundo foram aqueles que verbalizaram de uma maneira racional a verdade da própria vida, que é o esforço, o trabalho, a dedicação, a disciplina e a responsabilidade. Que fiquemos com os ouvidos bem atentos aos discursos do caminho, para que não sejamos levados de rodeio por coisas que nunca irão acontecer. Então, esse é o capítulo de hoje, 165, livro Pão Nosso, Falsos Discursos. Convido a todos, daqui a pouco, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico e do Emmanuel. Quero agradecer a você pela sua companhia, pelo seu carinho, por nos ajudar aí na divulgação do canal e da rádio, por estar conosco aí nas nossas séries semanais e que possamos seguir juntos na nossa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus,
como também da doutrina espírita. E que estejamos sempre, sempre, sempre e sempre atentos a todos os discursos, não só no meio religioso, mas no trabalho, na família, na vida social, na vida comum, no lazer, para que não nos deixemos levar por bobagens e por besteiras que não trarão a nós nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de elevação. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a você, abençoe a sua família, o seu lar, todos sempre com muita saúde e com muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.